Se você me perguntasse quem era a pessoa mais importante da minha vida, eu diria sem pensar duas vezes: Henrique. A gente se conheceu ainda de fralda. Nossos pais eram vizinhos e amigos, e praticamente crescemos juntos no mesmo quintal. O Henrique era aquele tipo de pessoa que todo mundo gostava. Engraçado, inteligente, protetor. Mas pra mim, ele era mais do que isso. Ele era meu refúgio. Meu pai foi embora quando eu tinha 8 anos. Saiu com uma mochila nas costas e nunca mais voltou. Minha mãe, depois disso, nunca mais foi a mesma. Passava os dias deitada no quarto, os olhos perdidos, como se o mundo tivesse parado ali. E foi o Henrique, com 10 anos de idade, que me pegava pela mão e dizia: "Vamos jogar bola, vamos correr, vamos rir." Na casa dele, eu era mais do que um convidado. Eu era o segundo filho. A mãe dele fazia meu prato. O pai dele me ensinava a consertar bicicleta. Passei aniversários, natais e até algumas vésperas de ano novo com eles. Meus momentos mais felizes na infância foram ao lado dele. A gente jurava que ia ser padrinho do filho um do outro. Irmãos de alma, como dizíamos. O tempo passou. Crescemos, seguimos caminhos diferentes, mas sem nunca perder o contato. Ele foi para engenharia civil. Eu, para publicidade. Estudamos em cidades diferentes. Fizemos novos amigos. Mas toda vez que voltávamos para casa nos fins de semana, lá estava o mesmo ritual. Sentar na calçada, cerveja barata, memórias de um tempo em que a vida era simples. Quando me formei, decidi abrir uma pequena agência de marketing. Nada grande, só eu e um notebook usado. Henrique foi o primeiro a acreditar. Investiu em mim. Disse que sabia do meu potencial. Me ajudou com clientes da construtora dele, indicou meu nome em várias reuniões. Quando ele precisou montar o branding de um projeto, fui eu quem cuidou. A gente continuava ali, lado a lado, mesmo adultos. Tudo começou a mudar quando eu conheci a Lívia. Ela dava aula de literatura em uma escola perto da minha agência. Nos conhecemos por acaso, num café. A conversa foi imediata, fluida, leve. Ela era inteligente, divertida, e tinha um brilho no olhar que eu não via em ninguém havia muito tempo. Começamos a sair, nos envolver, e em pouco tempo eu estava apaixonado. Claro que apresentei ela ao Henrique. Não faria sentido não apresentar. Ele era parte de mim. Os dois se deram bem de cara. Riram das mesmas piadas, tinham referências parecidas, falavam de livros e filmes como velhos conhecidos, e eu no meio, sorrindo. Mas tinha algo, uma faísca que eu fingia não ver. Comecei a notar pequenos detalhes. O jeito como ele olhava para ela quando pensava que eu não estava vendo. A maneira como ela ria um pouco alto demais das piadas dele. Certa vez, saímos os 3 para jantar. Fui ao banheiro. E ao voltar, vi os dois rindo, meio curvados um pro outro. Quando me viram, recuaram, como se tivessem sido flagrados. Naquela noite, perguntei a Lívia se havia algo que eu precisava saber. Ela negou. Disse que eu estava vendo coisas, que eu estava inseguro demais. E eu acreditei. Porque eu queria acreditar. Porque confiar neles era mais fácil do que admitir o que eu temia. 2 meses depois, Lívia terminou comigo. Foi repentino. Disse que precisava de tempo, que não estava pronta para algo sério. Eu implorei por uma razão. Ela chorou, mas não falou muito. Disse apenas que precisava se reencontrar. E sumiu. Me bloqueou nas redes sociais, apagou fotos, cortou o contato por completo. Fiquei devastado. Henrique, claro, me consolou. Disse que eu merecia coisa melhor. Que mulheres vinham e iam, mas amigos eram para sempre. Me levou para sair, me fez rir, me fez esquecer, ou pelo menos tentar. E eu acreditei. Porque era ele. Porque não podia imaginar minha vida sem ele. Mas alguma coisa não encaixava. Algo não batia. A forma como ele evitava falar da Lívia, a maneira como desviava o olhar quando eu tocava no assunto. Comecei a desconfiar. Não queria. Lutei contra isso. Mas meu instinto gritava. E um dia, o acaso resolveu mostrar a verdade. Eu estava em uma cafeteria perto da agência revendo uns arquivos no notebook, quando vi 2 rostos familiares entrando pela porta. Henrique e Lívia, de mãos dadas. Meu coração disparou. Me escondi atrás do menu, respirei fundo. Observei enquanto eles riam, se olhavam com carinho, dividiam um café. Era íntimo, era amor, era traição. Meu mundo desabou ali. E pior, não foi uma traição passageira. Eles estavam juntos, de verdade, como se eu nunca tivesse existido. Nos dias seguintes, fiquei em silêncio. Fingi normalidade. Henrique me mandava mensagens como sempre. Me chamava para sair. Como se não tivesse enterrado nossa amizade sem ao menos me avisar. Eu sabia que precisava confrontá-lo. Mas também sabia que ao fazer isso, estaria encerrando uma história de mais de 20 anos. Eu estava prestes a enterrar o irmão que a vida me deu. E tudo por causa de um segredo que ele fingiu não carregar. Naquela noite, depois de vê-los juntos na cafeteria, eu voltei para casa e fiquei encarando o teto até o amanhecer. O coração batia como se quisesse sair do peito. A traição de um amigo dói, mas a traição de um irmão, ainda que não de sangue, despedaça algo mais profundo. Era como se a minha história, minha base, estivesse ruindo. Eu precisava de respostas, mas acima de tudo, precisava encarar o fim da ilusão. Esperei 3 dias. 3 dias em que Henrique me mandou mensagens, vídeos engraçados, me convidou para assistir ao jogo na casa dele. 3 dias em que a mentira dele apertava meu peito como um grito preso. Então respondi.
Disse que passaria lá naquela noite. Tenho algo pra te contar também. Ele escreveu, seguido de um vai ser bom te ver. Cheguei na casa dele e tudo estava como antes. As fotos na parede, a poltrona de sempre, o cheiro de madeira velha. Henrique sorriu quando abriu a porta, e por um instante, eu quase esqueci do que sabia. Mas bastou ele me oferecer uma cerveja e fazer aquela piada velha sobre meu time de futebol para o asco voltar. Como você pôde? Soltei de repente. Ele parou, confuso. Como eu pude o quê? Você e a Lívia. O sorriso se desfez. Ficou pálido. Olhou pro chão, depois pra mim. Você viu? Eu vi. Na cafeteria. Mão dada. Olhares apaixonados. Não dá pra fingir. Isso. O silêncio que se seguiu parecia eterno. Henrique sentou, coçou a barba, e então disse a frase que matou tudo de vez. Eu não sabia como te contar. Porque não foi só agora. Como assim? Eu me apaixonei por ela antes de vocês começarem a namorar. O chão pareceu sumir sob meus pés. O quê? Ela veio falar comigo sobre você, lembra? Quando você sumiu uns dias, ela estava preocupada. Foi aí que começamos a conversar. Foi tudo muito rápido. Ela dizia que te amava, mas que às vezes se sentia sozinha. E eu me envolvi. Enquanto ela estava comigo, a gente se beijou uma vez. Só uma. Mas não aconteceu mais nada enquanto vocês estavam juntos. Eu juro, eu ri. Um riso amargo, triste, desesperado. Então, vocês só esperaram ela terminar? Comigo pra engatar de vez? Ele abaixou a cabeça. Não negou. E você ia me contar quando? No casamento de vocês? Eu não queria te perder. Você já me perdeu. Levantei e fui até a porta. Ele veio atrás. Cara, eu errei. Eu sei disso. Mas não queria que terminasse assim. Somos irmãos, lembra? Irmãos não fazem isso. Não com quem eles dizem amar. Ele tentou me abraçar, mas dei um passo atrás. E saí, com a alma em pedaços. Os meses seguintes foram estranhos. As pessoas ainda perguntavam por Henrique, e eu só respondia que não éramos mais próximos. Ele tentou me procurar algumas vezes, mandou mensagens, escreveu um e-mail enorme, dizendo que sentia minha falta, que se arrependia, que queria voltar no tempo. Mas eu não respondi. Lívia nunca mais me procurou. Pelo que soube, estão juntos até hoje. Dizem que ela está grávida. Não desejo mal a nenhum dos dois, mas não os reconheço mais. O mais difícil foi encarar minha própria solidão. Porque perder um melhor amigo de infância não é como terminar um namoro. É sepultar uma parte de você. É reescrever toda uma história onde, de repente, os capítulos felizes têm um gosto amargo. Por muito tempo me perguntei se fui ingênuo demais, se devia ter percebido os sinais. Mas hoje entendo que amar, um amigo ou um parceiro, é também confiar. E eles quebraram isso. Ainda guardo uma foto nossa, pequenos, sentados na calçada, com um sorvete na mão e o futuro inteiro pela frente. Às vezes olho pra ela e me pergunto onde exatamente tudo começou a se desfazer. Mas não busco mais respostas. Eu apenas aceitei que certas traições não se consertam. Só se superam. E foi assim que eu enterrei meu melhor amigo, de infância. E com ele, a última ilusão que me restava da pureza das amizades eternas.